primeira aplicação. E hoje vamos falar sobre criolipólise, por isso eu trouxe uma profissional importada do Rio de Janeiro. Ela veio do Rio de Janeiro direto para falar sobre criolipólise. É a Juliana Neves, que está aqui do meu lado. Tudo bem, Juliana? Tudo jóia, Cristiano. Prazer, boa noite. Muito prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso. A gente vem tirar tem um monte de dúvida aqui lá. sobre criolipólise. Tem umas 5 páginas de dúvidas aqui. 5? Tá bom. Será que dá tempo? Tomara, né? Se não Tomara. der, a gente volta depois, né? Não tem problema não. A gente vai dar uma parte 2. A Juliana, que é especialista em criolipólise, o tratamento do momento, que está aí muito forte no mercado de estética e dando resultados maravilhosos, não é verdade? Maravilhosos, resultados muito bons. Então, o que é criolipólise? Explica um pouquinho pra gente. Como você falou, é o tratamento do momento, né? Assim, é um tratamento específico para redução de medida. Ele visa realmente a redução, a atuação na gordura localizada. Tratamento que veio lá dos Estados Unidos, a gente importou, né? Maravilhoso, de pesquisas na Universidade de Harvard, da equipe do Dr. Rox Anderson, com base em estudos da década de 70, onde viam que crianças, após cirurgia de amidalite, que o médico prescrevia tomar sorvete, enfim, para poder acelerar ali a cicatrização, eles desenvolviam covinhas nas bochechas. Então, com base nisso, a equipe do Dr. Rox Anderson começou a ver que antes a gente só tratava, né, prescreviam para estética, enfim, tratamentos com base no calor, começou a observar e tentar, assim, introduzir o frio nessa redução de gordura localizada. E foi um sucesso, todas as pesquisas, desde de lá de trás, de quando ele iniciou as pesquisas, todos os resultados foram muito positivos. E aí foi assim que ele desenvolveu a criolipólise, né, que é uma técnica específica para gordura localizada, com aparelho específico, enfim, toda uma técnica realmente com base em estudos, não é milagre, realmente é científico, né? Ciência aliada à tecnologia com base para a gente conseguir esses resultados maravilhosos. E é um tratamento localizado. A gente consegue, assim, localizar nas áreas específicas de gordura localizada. Por exemplo, aquela pessoa que tem aquela gordurinha que não sai, igual a minha aqui. Isso, é a indicação... É do flanco, né? É a indicação de criolipólise, entendeu? É a mesma indicação que se fosse para fazer uma lipoescultura, uma lipo, enfim. Que realmente o paciente estivesse no peso normal ou em processo de emagrecimento, mas que estivesse, assim, dentro de um peso específico, normal, não um paciente obeso, que tivesse aqueles depósitos de gordura, que são realmente áreas difíceis, que dificilmente vai sair com dieta, com atividade física. Então essa realmente é a intenção da criolipólise, é agir especificamente em várias áreas do corpo. A gente consegue fazer em braços, abdômen, flancos, internos de coxa, culotes, enfim, em áreas com gordura localizada a gente consegue pegar e resolver bem. Então aquela mulher que tem medo de bisturi, mas tem aquela gordurinha que incomoda o homem também, que o homem também faz, né, parte, tem né? Direito. Já pode procurar uma sessão. Pode, deve, assim, com certeza vai obter excelentes resultados, porque a Crio vem com esse objetivo. Realmente é uma ciência, entendeu? Pesquisas, não é uma coisa, como a gente fala assim, isso não é milagre. Às vezes eu posto fotos do meu tratamento antes e depois. Isso é mentira, não é mentira. Isso realmente é pesquisa e é comprovado, porque vai agir na célula de gordura, porque vai fazer um resfriamento. A gente sabe que esse tecido adiposo, ele tem ele é fraco, né, em relação ao frio, e com isso, obviamente, que o efeito vai acontecer, com toda certeza. Agora, Juliana, me conta uma coisa. É verdade que já é chamado de a nova lipoaspiração, a criolipólise? Por conta dos resultados, que são bem compatíveis. Bem compatíveis? Bem compatíveis, como eu te falei, dessa indicação, que é indicado para um paciente com essa gordura localizada. Então, assim, a pessoa submetendo e tendo toda uma colaboração do paciente, né? Porque o tratamento não é milagroso, tem que ter uma colaboração, obviamente, do paciente, alimentação regrada, atividade física. Então, assim, os resultados finais que a gente vai observar na CRIO, que os resultados finais a gente observa a partir da primeira semana, 15 dias, mas o final mesmo, com 3 meses, a gente pode chegar bem perto ou equiparado a uma lipo. Eu acho que já chegou a hora de sair aquele conceito de que a estética é para aquele cliente que come, que não faz atividade física e que quer uma saída. Estética é exatamente para quem quer... É uma associação, né? Associar, né? Exatamente. É verdade, uma associação. Atividade física com alimentação e potencializar com estética. Porque tem muita gente que aceita o cliente. Até hoje eu fui palestrante lá na Medicatriz, no Meet, um grande beijo para as meninas que lá estiveram, muito educadas, prestaram atenção, assistiram com vontade mesmo. Porque viram dando palestras em vários lugares. Tem uns lugares que as pessoas estão assim, dormindo, assim, ó. Elas não, elas estavam prestando atenção e a gente comentou exatamente sobre isso.
que a gente não pode aceitar qualquer cliente. O cliente, sai das suas mãos e vai comer uma feijoada. Pois é, né? Sai da criolipólise e vai comer uma pizza. Verdade. Então tem que ter um não quer resultado. Né? Tem que ter um comprometimento, até porque é seu nome que também está em jogo, né? É aquela Exatamente. coisa ali, isso ali é um conjunto. Até porque é o nome do profissional. O nome do profissional, até porque também não é uma técnica barata, né? Então, assim, eu acho que vale muito da consciência de quem procura, né? Poxa, eu preciso submeter. Mesma coisa, vou me submeter a uma cirurgia, eu não vou ter um comprometimento. Criolipólise é a mesma coisa, não que seja invasivo, não é por esse lado, mas é uma técnica, né? Que tem gastos, é uma técnica relativamente cara, então tem que ter um comprometimento realmente. Pra ter agora você tocou em preço, vamos falar em preço. Não ia tocar agora, mas já que você tocou, vou falar. Quanto custa em média uma sessão de criolipólise? Assim, eu vou dizer pela minha área, que é o Rio de Janeiro, e lá os preços estão variando entre 1.500 a 2.000 a sessão. Isso aí, mais ou menos. Só que a gente vê pessoas cobrando, assim, de uma forma que eu não trabalho, mas assim, a gente vê pessoas cobrando lado esquerdo um valor, lado direito outro, vamos supor, vamos fazer flancos. Se eu pegar para fazer flancos, a gente vai fazer de uma forma geral, a área de flancos, esquerda e direita. Até porque não pode vender um flanco só, não né? É? Porque vai ficar torto, não assim. Não dá, né? Eu vejo vai ficar torto assim com flanco. Vai ficar meio esquisito. Um flanco legal e o outro. Não vai dar muito certo. Eu tenho só 1.000, né? Você tem 1.000, vou fazer esse flanco agora. Vou fazer esse flanco agora e depois eu faço 2 meses eu faço outro flanco. Ah, brincadeira também. Então, assim, mas tem pessoas que cobram dessa forma, até com a desculpa, somos assimétricos. Só que você vai perder proporcional, né? Você vai perder mais onde você tem mais para perder. Então, assim, eu não cobro dessa forma, mas tem pessoas que cobram. Então, assim, vai variar muito de área, de região onde você trabalha. Eu trabalho no Rio de Janeiro, São Gonçalo, entendeu? Sou mais interior do Rio de Janeiro. Mas, em média, os valores são entre 1.500 até 1.200 se você ver. Tá. Olha só, é barato. Se o resultado é bom, é barato. Agora, cuidado com esses lugares que vendem a 300, 200. Vende 10 sessões de criolipólise, 5 sessões. Fala um pouquinho sobre isso pra gente. Né? O barato. Porque a sessão é uma sessão só. Então, assim, o custo-benefício da crio compensa muito justamente por isso. Porque geralmente vai depender muito, obviamente, questão do percentual de gordura de cada paciente. Mas geralmente a gente faz uma crio em cada área, entendeu? E a gente consegue resultados assim, maravilhosos de perda de 30% a 35% de gordura corporal local, entendeu? Na área que a gente fez a criolipólise. Quanto? De 30 a 35. 30 a 35. É bastante, né? Bastante. Se você ver, você pode potencializar isso ainda mais com o protocolo pós-crio, que cada terapeuta adota o seu, enfim, mas você consegue potencializar. Então, se você vê por esse lado de ser apenas uma sessão, o custo-benefício é muito bom. Esses 1.000, vão colocar que você pague 1.500 para fazer abdômen, 1.100, meu preço, 1.100 vou colocar. É bom, porque é uma sessão única, é um investimento único, você não tem pós-operatório, sabe? Não demanda toda aquela trabalheira que você teria numa cirurgia, então isso já ajuda. E aí, em relação a valores, que você me perguntou, né, que o paciente tem que desconfiar, porque realmente... O barato pode sair caro. É estranho, né? Você começar a ver, você sabe que é uma técnica nova, um aparelho caro. É caro, entendeu? A gente trabalha com consumíveis, que é a membrana para a gente realizar a criolipólise, que é uma membrana anti-freeze, que é para poder proteger, evitar a queimadura. Então, isso tudo tem custos. Se você começar a ver... Tem a membrana? Tem. Então, ó, cuidado aí, hein? Se estiver fazendo em algum lugar que não tem a membrana, é perigoso sair queimado. Tem membrana, essa membrana é por paciente, por local. Eu já ouvi pessoas me comentando que usam a membrana para 3, 4 pacientes diferentes, entendeu? Totalmente antigênico, isso aí é loucura. Então, assim, você começa a desconfiar, porque a membrana, em média, você consegue 60 a 100 reais. Membrana é uma coisinha assim, como se fosse um lenço umedecido que você tira dali da área e você joga fora. Então, assim, tudo tem um preço. Então, você não pode chegar e ver, uma criolipólise é preço de banana. Você tem que desconfiar, realmente, né? Aí tá estranho. E o resultado? Se vê na hora o resultado da criolipólise ou não? Não, por quê? Não se vê na hora, até porque é tudo um processo fisiológico. Isso, explica esse processo pra gente. O que vai acontecer? A gente explicar primeiro como que funciona a crio. A crio é um aparelho específico que a gente vai acoplar, vamos supor, escolhemos abdômen superior. Acoplamos no abdômen superior, o aparelho vai fazer uma sucção, né, como se fosse um copinho, tem tamanho pequeno, médio, grande, sugou a gordura e aí ele começa primeiro a aquecer. Leva mais ou menos uns 3 minutinhos de aquecimento para poder aumentar a circulação local, evitar flacidez, enfim, toda uma fisiologia do aparelho. Depois desses 3 minutos iniciais, ele começa a cair a temperatura
né? Que ela geralmente esse aquecimento chega até 42 graus, positivo, obviamente, e depois ele começa lentamente a cair a temperatura. Essa queda de temperatura que é o que a gente quer realmente promover, né? A criolipólise. E essa queda, depois que a gente fica, né? Que chega a temperatura que a gente quer manter, isso vai variar realmente de área, vai variar de percentual de gordura, de tipo de constituição de gordura do paciente, mas em geral vamos colocar que você fique 1 hora por área, 1 hora. Então tudo ali está acontecendo no seu organismo. Então depois que a gente tira aquilo ali do local, tem gente que pergunta, meu Deus, mas minha gordura vai sair pelo caninho do aparelho, não sai nada, não tem corte, não tem agulha, não tem nada. Então assim, não teria como dali eu tirei o aparelho, medir, você já está com sua sem barriguinha, tá barriguinha chapada, não tem como isso acontecer. Tem gente até que fala, vamos medir depois. Não é assim, porque tem toda uma fisiologia. O que aconteceu? A gente promoveu a apoptose com a criolipólise. Como é o nome? Apoptose. 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 Eu aprendo, cada programa eu aprendo uma palavra nova. Isso é importante, está aprendendo muita coisa. Vou até pesquisar quando eu chegar em casa. Mas eu já vou te dizer. Apoptose que é a morte celular programada. Né, que isso é fisiológico, é um processo que ocorre o tempo inteiro no nosso organismo, é um processo de renovação celular. E assim, com a crio a gente induz essa apoptose, essa renovação, essa morte celular. A gente joga essa temperatura baixa nessa célula, nesse tecido adiposo, e o que acontece? A membrana dessas células vão se romper e dali começa todo esse processo dali, né, do tecido adiposo ali, que houve essa fragilidade, essa morte, essa ruptura dessa membrana. E aí vem todo um processo fisiológico. A gente vai gerar um processo inflamatório para poder vir o sistema imune, fazer todo o trabalho ali com macrófagos, enfim, para jogar no sistema linfático e daí ter eliminação normal, pelas vias normais, cai no fígado para poder ser metabolizado. Então isso é lento. Então a gente não teria como tirar o aparelho, já medir, já ver redução. A gente começa a ver redução na primeira semana, tem paciente que é um pouco mais lento, 15 dias, 1 mês, isso vai variar muito de organismo, enfim. Termina em quanto tempo o processo? É de uma semana até? Da perda, a gente consegue assim, medir, mensurar até 3 meses essa perda pela criolipólise. 3 meses depois. Até 3 meses. E a atividade física ajuda em muito... A atividade física é básico, né? Para qualquer tratamento, para qualquer processo, uma alimentação regrada, enfim, isso aí é do mesmo pensamento que a gente vai incentivar esse organismo a funcionar e eliminar a gordura através do pós-crio, né, que são todos o protocolo elaborado e tal, de estética. A atividade física é a mesma base, você está colocando, está botando o corpo para funcionar, entendeu? Botando o corpo realmente para poder expulsar aquela gordura ali, porque está circulante e ela tem que sair. Então você vai metabolizar a gordura, né? Você obviamente vai acelerar aquilo tudo para poder realmente ter um efeito mais rápido, né? Você vai aumentar. E quem quer vai atrás, né? Alimentação boa. Você potencializa alimentação, com ajuda, atividade né? física Com certeza. E pagar uma boa profissional para fazer uma boa criolipólise, para não sofrer uma queimadura, porque dizem que está acontecendo muitas queimaduras por aí. Tem bastante. E é o que eu digo, né? Olha, tá todo mundo economizando, assim, ó. Barato sai tão caro, vocês soubessem. Tem sim, já tem queimaduras. Aí mas, biquíni assim, nunca mais. Não, até pode sair, entendeu? Dependendo Dá pra do sair grau, da queimadura? dependendo do grau, entendeu? Que afetou, você consegue até mais aquilo, demora, outros tratamentos envolvidos, entendeu? Para você eliminar aquela cicatriz ali. Preta. Então o ideal é você evitar. Eu trabalho assim para não ocorrer riscos, mas a gente sabe que pode ocorrer, Cristiano, que às vezes está até fora do controle do profissional. Isso assim, é um misto de itens para se evitar uma queimadura. É uma membrana com Anvisa e de qualidade, não ser reutilizada, entendeu? Aparelho com Anvisa e calibrado, porque às vezes, meu aparelho tem Anvisa, meu aparelho é 100%, mas às vezes não está calibrado. A Imitec vai vir aqui no programa em junho agora, acho que dia 2, falar sobre isso. Pois porque ninguém usa calibrar o aparelho, fazer a manutenção. Isso é muito importante, porque às vezes para você tá marcando -5, e não é isso. Às vezes no organismo, no tecido, na pele do seu paciente, cara, a temperatura já chegou a -10, então não é nem culpa do paciente. Você está acreditando no que o mostrador está ali te dizendo, você está -5 trabalhando com uma terapia. E nem sempre é isso, entendeu? Então isso é muito importante. Aí, quer ter sucesso, ó, presta atenção nos detalhes, tá vendo? Ó, são detalhes. Tem detalhes que fazem muita diferença. Já dizia o Roberto Carlos, detalhes tão pequenos, né? Pois é, são coisas muito grandes no final, né? Aqui no final, se você não... Hoje em dia a correria tá tão grande, pois essa febre... Verdade. Que as pessoas... Essa ansiedade de querer aquela coisa rápida ali, não é por aí. Não. Tem que ter precaução, tem que ter muita cautela. Então, aí tá lidando com a saúde alheia. Apesar de ser estética, aquilo ali pode gerar marcas pro resto da vida, né? Estética é saúde. Claro, obviamente. Não é verdade?
E dói a criolipólise, assim? Eu tô até com medo, eu quero fazer, mas eu tô com medo. A gente ia fazer hoje, você ficou com medo, né? Você correu. Não corri não. O que vão pensar de mim? Pois é, ficou com medo. Não dói, assim, mas é uma coisa muito relativa, né? Às vezes o que pra mim não é dor, pra você é, mas não dói. A sensação é de sucção, porque realmente o aparelho suga. Não sente o negócio gelado? O gelo anestesia, né? Oi? O gelo anestesia, né? O efeito do gelo é isso, é anestésico. Então, assim, em 5 a 10 minutos, você vai sentir, obviamente. Primeiro a sucção, depois dando aquela geladinha. Só que depois daquilo ali, você dorme, tem paciente que lê, a gente fica de papo, entendeu? Que eu fico o tempo inteiro ali junto, aquela troca legal que eu gosto de fazer. E a pessoa só relaxa, é 1 hora ali tranquilo. Dá pra fazer sem medo. Que bom. Né? Vamos lá. Qual que é a duração? Quanto que dura uma sessão de criolipólise? Depende da região? Depende. A crio não é receita de bolo, como a gente tem visto muita gente falando. Estética? Não é receita de bolo. Não é. Né? Cada caso é um caso, cada organismo é um jeito, cada paciente reage de um jeito. Então, por isso que é muito importante uma avaliação sem pressa. Vamos fazer uma anamnese ali com toda a calma, ouvir aquela história do paciente, enfim. Saber de tudo, né? Não custa você saber dali do seu paciente. Um exame físico, né? Uma análise física para poder ver o tipo de pele, se tem flacidez, se não tem, se tem até porque uma flacidez muito grande seria realmente uma contraindicação para crio. É contra? A crio vai aumentar, né? Porque você tira aquele tecido de sustentação, né? A gordura acaba sustentando. Então você remove aquela gordura, o paciente já tem uma flacidez tissular, pode aumentar. Então, assim, aí tem que ser facão mesmo. Não, vamos antes, né? Vamos para radiofrequência, vamos, enfim, vai fazer um tratamento antes. Tem paciente que a gente recorre a outros tratamentos. Para depois uma preparação. Você prepara o organismo, você prepara o corpo. Então, por isso que é importante uma avaliação. Essa é a diferença do bom profissional, né? Enfim, você avalia realmente o seu paciente, você observa como é que é a espessura do tecido adiposo, o tipo, se é um tecido mais denso, uma gordura mais molinha, para daí você eleger tempo da terapia e a temperatura, que isso vai variar. Mas, em geral, em média, a gente trabalha com 1 hora. 1 hora por sessão, por área, na verdade. Por área. Se você fizer flanco, lado esquerdo 1 hora, lado direito 1 hora. Com calma, entendeu? Sem pressa. Calma e tranquilidade. É verdade. Tá vendo como, né, às vezes fala, 1000 e poucos, mas tem todo um trabalho por trás, de qualidade. Pois é, avalio, assim, o dia da crio mesmo eu peço para o paciente chegar 40 minutos antes, pra gente bater um papo, pra gente realmente ver tudo direitinho, vamos lá, vamos avaliar, vamos conversar, medir, fotografar. Então isso tudo tem tempo, tudo isso gera trabalho. Todos os clientes são fotografados no seu caso? No meu consultório, sim. Até porque eu que atendo, eu que faço todo esse contato, entendeu, com a pessoa. Então todos eu gosto de fotografar, porque eu acho que estética é muita fotografia, muita imagem. Eu também acho. Muita imagem, às vezes... E poucas pessoas usam. Poucas pessoas usam. Às vezes você, assim, pequenos detalhes... Primeiro que quem trabalha com estética observa nos detalhes, né? A gente tem um olho muito clínico. Então, assim, são coisas que você já vê ali as mudanças nítidas, que outras pessoas às vezes nem observa tanto. Mas foto é muito importante. Já aconteceu com você, deixa eu mudar um pouco o assunto, de um cliente falando, não, eu não tive resultado. Já. Aí você mostrar a foto, sou eu? Tem paciente que chega e fala assim, Juliana, olha, eu achei que não perdi nada. Primeiro que, assim, as minhas medidas são bem fidedignas, sabe? Não é de olho, não pego fita métrica mede na mesma região. Meço na mesma região, com centímetros, sabe? Bem fidedigno mesmo para poder evitar erro. Então, todas, assim, quando o paciente volta pro meu protocolo pós-crio, eu meço, fotografo. Isso é o meu controle, eu gosto de trabalhar dessa forma. Então, tem gente que chega, não perdi nada, não reduzi nada. Quando você começa a montar as fotinhas, eu gosto muito de trabalhar com, né, as montagenzinhas antes e depois. Quando você começa a mostrar as fotos... É mesmo, perdi. Sabe por quê? A pessoa, ela não consegue observar. Não dá conta, verdade. Né? É normal do ser humano. Verdade. Uma vez mesmo eu tava fazendo uma dieta no programa e a mulher mandou, ela mesma montou e ela tirou um print screen da tela. Tá vendo como eu achei? Print screen. Nossa. Print screen da tela e montou e me mandou. Nossa, eu falei, nossa, era eu tava gordo daquele jeito. Pois é, tá vendo? Você mesmo não observou. Então a fotografia é importante. Então isso demanda tempo, né? Agora, sabe o que eu tô vendo por aí? Tem uns lugares aí que sabe o que o pessoal faz? Tiram uma foto de antes e depois, uma foto antes... bem longe, uma diferença gritante, né? É o contrário até. A foto do antes é perto, pra poder ficar... Não, eu acho que tem que ser na mesma posição. Claro, não, é o contrário, é eu que... É óbvio assim, Cristiano, a gente não é profissional de fotografia, entendeu? Essa semana mesmo eu postei uma foto no meu Face,
que veio um cara que eu nem sei quem é, enfim, não é meu paciente, nem tenho amigos em comum. Colocou de cara, isso é Photoshop. Eu e uma amiga minha, também profissional da área, a gente começou, e vamos lá, e a gente se uniu contra para poder provar para a pessoa que realmente aquilo era verdade, que aquilo ali tinha embasamento, que não era milagre. Ele alegava que aquilo era milagre, que não podia ser milagre, que era Photoshop. Não sei nem trabalhar com Photoshop, não sei nem usar Photoshop, entendeu? Não, mas eu digo assim... Mas a fotografia realmente, quanto mais parecida, na mesma posição, né? Lá no meu consultório marcar ali tem a porta, bota todo mundo na porta. Isso. Se tiver, né, uma parede realmente já específica com metragens, é ótimo para você trabalhar também. Iluminação modifica, roupa modifica, entendeu? Às vezes a pessoa foi com um biquíni sem bojo, no dia seguinte um biquíni com bojo. Já teve gente que falou para mim assim, nossa, a Crio reduz até também, faz cirurgia plástica dos seios também, porque perdeu até seio. Então tem essas coisas, entendeu? Com a prática você vai vendo que realmente você tem que dar uma melhorada no seu trabalho até de fotografia para poder evitar crítica, entendeu? Porque o profissional que trabalha com estética, ele é multifuncional. Tem que se virar. Porque senão você ouve cada coisa que você fica assim, meu Deus do céu. É um monte de coisa. É legal também pegar um depoimento do cliente por escrito, né? Acho legal, assinado. É legal. Né? Que dá uma credibilidade. Ainda bem que meus pacientes são muito parceiros, sabe? Todos eles. Então, assim, eles mesmos vão me defendem. Não, sou eu sim, é verdade, é meu antes e depois. Não é mentira, não. Então eu tenho esse apoio. Legal. Vamos falar sobre contraindicação? Vamos. Quais são as contraindicações? Contraindicações. Tem porque algumas... assim, tem essas baratinhas aí, Xing Ling, né, que vem da China, não faz avaliação, nada. Chega lá... Pois é, né? Você acha que nesse... Vende compra coletiva, você acha chega que nesse lá... site você tem tempo para você atender um paciente como se deve? 2 horas... Você acha que você vai conseguir ter uma avaliação eficaz e pegar todo aquele histórico do paciente? Enfim, eu não conheço, nunca trabalhei com site de compra coletiva, enfim, mas acredito que não, porque você ganha no tempo, né? Então é tudo muito corrido. E a Crio tem contraindicações, não são muitas, mas tem. E você tem que obedecer, você tem que respeitar aquilo ali. Gravidez, obviamente, você não vai fazer em paciente gestante, dermatite no local, hérnia no local, cirurgias recentes com menos de 6 meses na área, paciente com alergias ao frio, né? Tem algumas doenças relacionadas ao frio, paciente com... sensibilidade alterada no local, até por conta de diabetes, isso é importante. Tem algumas contraindicações que você tem que levar em conta, entendeu? Então, uma avaliação é muito importante para você pegar todos esses detalhes. E além da queimadura, tem mais algum risco? Não. Depois, assim, tem os efeitos, mas que são passageiros, né? Pode ficar roxo, até por conta da sucção, se você colocar... Né, você não souber dosar ali muito bem essa pressão que você impõe no vácuo de início, você pode deixar o paciente com hematoma, mas isso é transitório. Vermelhidão na área, né, o eritema que a gente chama, mas também são assim, reações que você, no máximo 2 semanas está passando, entendeu? Mas bem tranquilo. Agora o grave mesmo, né, é a queimadura. Queimadura. Agora falando dos equipamentos, o que vale mais a pena na sua opinião, locação ou compra? Cristiano, assim, eu com a Crio Lipólise, desde que eu comecei a trabalhar com a Crio, eu sempre comecei a alocar. Eu trabalho sozinha, para mim, eu não investiria em Crio Lipólise, né, em compra de aparelho, até porque acho que para você ter um retorno e você conseguir tirar o que você investiu, você teria que trabalhar também com locação. E para mim, como eu sou sozinha, eu não teria essa coisa de ficar alocando para poder ter o retorno, porque é um aparelho caro. Custa quanto em média? De 150 a 200 mil. Entendeu? Uau, eu não sabia que era tanto. Então assim, eu prefiro ficar. E como que os caras conseguem vender baratinho na... Não dá, né? Não sei. Né? Tem Bradesco ou tem Galantia? Deve ser, né? Casa Bahia, sei lá o que acontece, sei lá, vai pagando no carnê, mas enfim, tudo tem suas custas. Então, assim, é estranho você ver um preço muito abaixo, porque é um aparelho caro. É um aparelho bem caro. Antigamente, assim, você via aparelho com ponteiras pequenas, que isso já até saiu um pouco, né, do uso, enfim. Mas é tudo muito caro para você trabalhar com a Crio. A gente tem o problema do aparelho sem registro, né? Tem aparelhos que você vê que está montado em cima de um aparelho com Anvisa. Você só vê a carcaça e por dentro não é. Isso é muito complicado. Tem alguns pode, aparelhos... né? A pessoa colocar em risco a saúde de outra pessoa. Mas são empresas, às vezes empresas grandes de locação, compra um aparelho com registro, que ali, vamos supor, eu, Juliana, estou querendo locar com a empresa X. Vocês têm a nota fiscal do aparelho, eles apresentam para você de um aparelho que ele comprou, mas eles têm 4 que são comprados no Paraguai e na China. E como o cliente pode saber disso? Cara, é muito complicado. É difícil, o cliente saber, muito complicado. Até pra gente profissional, o que a gente pode exigir, deve, a nota fiscal e até ligar para as empresas, porque as empresas que vendem
eles sabem que tem um número de série, então tem como fazer esse controle para quem foi vendido. E nós, profissionais que estamos alugando, a gente tem, né, deve exigir realmente a nota fiscal. Agora, pro paciente, é complicado, é realmente assim, escolher locais, né, com credibilidade, locais assim, com renome, que alguém já tenha feito, já tenha tido sucesso naquela terapia, enfim, tentar ver alguma coisa nesse sentido. Não optar por coisa assim, preço muito abaixo do que realmente é, porque aí tem alguma coisa estranha. Você conhece o Dr. Caio Costa? Não. Cirurgião lá do Rio de Janeiro, eu entrevistei ele na última feira estética em Rio e ele falou exatamente isso. O principal fator é você desconfiar do barato. Tem que desconfiar. Aquele negócio que ele tá conversando lá, o carro pela metade do preço, você custar o dinheiro. Pode ser, né? Pessoas, peraí, você tem que desconfiar. As pessoas vão com muita ansiedade, né? Querem, assim, resultado de qualquer jeito. Às vezes esquecem de ver o principal. Se o profissional é capacitado, se não é, se o local, entendeu? Tem alvará, tem... Enfim, são vários itens que estão por trás disso aí. Para um sucesso de uma terapia, seja criolipólise, seja o que for. Então, a gente realmente tem que estar muito de olho, né, o tempo inteiro. E o paciente tem esse dever. É a saúde dele que está em risco. Tem o dever de estar pesquisando, estar se inteirando se o que está fazendo é legal, se tem realmente registro na Anvisa, se é uma técnica segura, como é. Acho que não custa nada se informar, entendeu? Antes de você simplesmente se submeter na mão de qualquer pessoa. Isso é obrigação. Com certeza, a sua saúde que está em jogo. Claro. E a locação? Em média, assim, no mercado, quanto sai a locação? Aí tem, assim, vai variar de acordo com o horário, né? Tem locação de 5 horas, 8 horas, 12 horas... mas em média de R$ 1.200 a R$ 1.800 a locação do aparelho. Fora as membranas, né? Que a membrana também é a parte, lembrando que você tem que comprar a membrana por área. Né? Não adianta você tirar do seu braço direito e colocar no braço esquerdo. Aquilo ali vai prejudicar essa proteção contra o congelamento e aí pode colocar em risco. Então, todo um processo. É isso aí. Isso é muito importante. Então, vamos... profissionais. Os profissionais, exatamente isso. Que a gente está falando aqui dos cuidados. Quais profissionais estão capacitados aptos, para atender, aptos a atender? Então, a gente está falando dos cuidados e realmente é isso. Para o paciente procurar um profissional que esteja capacitado. A gente tem, né, nós, fisioterapeutas, esteticistas bacharéis, médicos, biomédicos, enfermeiras estetas. Então, são os profissionais que estão aptos. E óbvio, profissionais que estejam capacitados, porque não adianta, eu tenho minha formação estética, mas eu nunca fiz criolipólise, eu nunca vi isso na vida. Vou alugar um aparelho que é fácil, vou apertar um botão, ele vai ligar e desligar automaticamente, não é por aí. Você tem que conhecer o sistema da criolipólise, entendeu? O profissional que vai aplicar no caso. Conhecer o sistema da criolipólise, saber que aquilo ali é um aparelho sim, que se aperta um botão ele coloca a temperatura ali sim, mas entender como que aquilo funciona, enfim, ser um profissional capacitado. Não diria nem um curso, a gente trabalha com curso de formação, sim, mas não é obrigatório. Mas é óbvio que isso é um diferencial, que te capacita, né? Você entende do que você está fazendo. É diferente. Acho que é o ideal, né? É diferente do que você... Porque senão você começa a trabalhar naquela forma mecânica, de ligar e desligar aparelho, né? Hoje em dia a gente, às vezes, esquece um pouquinho de pensar, esquece a fisiologia e vai meio que no automático. Você tem que parar um pouco, analisar, entendeu? Trabalhar, esquece o empírico e começa realmente pela fisiologia. Isso não é ensinado na faculdade? Não é. Até porque os formandos agora provavelmente devem estar, né, com em relação à alta tecnologia, deve ver alguma coisa, mas deve ser bem... Acredito que não estejam vendo sobre crio, não. Aí você vai dar um curso na Simone Lucena lá no Rio de Janeiro. Isso, fala do dia 8 de junho, porque agora essa semana já está lotado. Dia 8, essa dia semana já lotou. Já. Então dia 8 de junho na Simone Lucena no Rio de Janeiro. Na Tijuca. Dá seu contato pro pessoal que quiser ligar para você, quiser fazer o curso. Tá, então assim, para falar sobre o curso tem o meu Facebook, mas assim, pode ser diretamente por lá, os meus telefones. Qual que é o Facebook? Facebook é Juliana Neves, fisioterapeuta, tem Instagram também, que é @jamaneves, que são as iniciais do meu nome, Jama Neves. Todo mundo convidado a seguir, eu sempre estou postando lá fotos, dicas, enfim, sempre novidades lá, promoções. E tem meus contatos, como eu sou do Rio, meus telefones, 21 98104 5332, 21 também, que é do meu consultório, 4119 3818. Sempre vai falar direto comigo, não tem secretária, sou eu, gosto de atender, gosto de falar, dúvidas pode tirar comigo sem o menor problema. Esses são os meus contatos. Que maravilha! Olha só, muito obrigado, viu? Nada, foi uma entrevista, assim, esclarecedora.
Eu tirei todas as dúvidas aqui. Eu só me atrapalhei no final que subiu a placa de 5 minutos, eu olhei. Cadê a pergunta que eu ia fazer? Agora que você que lembrou do bacharelado aí, de estética, queria até citar, porque uma moça me chamou no Facebook, que eu estava citando algumas faculdades e tudo mais, e falei que a Embi Morumbi era tecnólogo. Não, é bacharelado, é isso mesmo. Desculpe, estou me retificando, vou retificar no vídeo, porque eu lancei agora alguns vídeos. Toda sexta-feira eu vou lançar um vídeo, e da sexta-feira passada teve uma repercussão legal. Eu falei sobre as minhas opiniões sobre os cursos livres na área da estética. Quem quiser assistir, é só entrar no youtube.com/cristianoestética. E eu dei a minha opinião lá, comentem lá e falem também, deem a sua opinião. Porque uma moça, ela falou que era minha fã, mandou um e-mail dizendo que era minha fã e tudo mais, mas que ela era formada em cursos livres e que eu tinha contra os cursos livres, meu Deus, né? isso é complicado. E eu coloquei lá a minha opinião. Quem quiser saber a minha opinião, Cristiano Estética, youtube.com/cristianoestética. E toda sexta-feira, eu devo aumentar isso para 2 vezes por semana, mas toda sexta-feira, por enquanto, eu vou soltar um vídeo, e o vídeo da sexta-feira que vem já está pronto, só não vou falar sobre o que é. É só ir lá e clicar em... Como que fala o nome lá? É seguir? Não é seguir. Curtir. Não, também não é curtir, é se inscrever. Se inscrever no canal no YouTube. Mas também quem tiver na minha lista de e-mail, eu estou mandando um e-mail toda semana. Mais uma vez, Juliana, muito obrigado por ter vindo do Rio de Janeiro. Você veio aqui dar curso, aproveitou para participar do programa. Muito grato pela sua colaboração. Foi realmente esclarecedora. Tiramos Espero que tenha sido. Todas Qualquer as dúvidas. dúvida podem me escrever. Tenho o maior prazer em esclarecer. Então repete o telefone. 21 98104 5332, 21 também, 4119 3818, Facebook Juliana Neves, fisioterapeuta, Instagram, @jamaneves. E é isso aí, obrigada a você, adorei o convite, adorei estar aqui, muito obrigada. Que bom. E até semana que vem com mais um programa Estética na TV.